Olha, eu fiquei de cara quando ele falou aquilo. Como assim resolvido, Jaime? Não foi nada resolvido. A gente nem conversou direito. Eu preciso saber qual é a decisão, como que... Depois da vinheta, a história completa de Jaime e Natália. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia um tempo que meu carro precisava de uma revisão. Por indicação de um tio, acabei indo até aquela oficina que ficava ali mesmo, no bairro. Segundo o tio, o lugar era de confiança, eu podia levar meu carro sem qualquer medo ou preocupação. A gente sabe, né, que tem muito mecânico picareta por aí, como em toda a profissão, né? Que se aproveita do fato da gente não entender muito de carro para enfiar a faca. Fui até a oficina sugerida, conversei com o dono, falei que tinha sido meu tio a fazer aquela indicação e ele naturalmente soube imediatamente de quem que eu falava. E nisso chamou outra pessoa para conversar comigo. Esse aqui é o Jaime, ele que vai mexer no teu carro. Conversa com ela, Jaime. Veja certinho tudo que ela vai precisar aí, é indicação do Nestor. A gente se cumprimentou e olha, quando os nossos olhares se encontraram, não sei explicar a sensação que eu tive. Só sei dizer que foi forte, porque era um rapaz tão bonito. Sabe, a gente sempre faz a ideia, quando fala de mecânico de oficina, do cara todo cheio de graxa, barbudo, né? Até pelo comprimento do trabalho, né? Tem mais é que tá cheio de... Mas, sei lá, aquele rapaz parecia ter saído de um comercial, de tanto que ele me impressionou. Era um polaco, assim, de olhos azuis. A expressão séria. Mesmo assim, ele sorriu quando a gente se cumprimentou. Conversamos um pouco sobre o carro. Ele falou que ia dar uma olhada e depois faria o orçamento e que depois entraria em contato. Deixei meu número ali com ele. Sabe, sei lá como explicar esse tipo de coisa, né? Quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez, apesar daquele jeito sério que ele tinha, até meio carrancudo, eu senti coisas assim que não dá para entender. Porque, repito, tinha acabado de conhecê-lo. Bom, somente na segunda-feira recebi a ligação. Era ele mesmo ligando e dizendo que ia me mandar uma mensagem com a descrição dos serviços a serem feitos, os valores, as condições de pagamento. Em resumo, acabei concordando com o orçamento, até porque poderia pagar em 3 vezes, sem juros. Até que na quinta-feira ele voltou a me ligar para dizer que o carro estava pronto. E no fim, dei uma passada lá, até porque estava tão acostumado a andar de carro. E tanto tempo que eu andei de ônibus, né? Mas depois que tem o carro, a gente se desacostuma. Olha, eu me senti toda atarantada na presença desse cara. A gente conversou um pouco. Eu nervosa. E ele falou do serviço, das peças que tinha trocado, falou que tinha garantia, que se acontecesse alguma coisa podia voltar ali na oficina. Passei o cartão, peguei o carro e fui para casa. Mas levei a imagem daquele mecânico no pensamento. Dei umas voltas para ver se estava realmente tudo bem. E assim que cheguei em casa, não me perguntem por quê, até porque era desnecessário, mas mandei uma mensagem para ele, dizendo que tinha dado umas voltas por ali e que o carro estava bem macio, não estava fazendo o barulho de antes. Ele mandou a resposta logo em seguida. Puxa, que bom, qualquer problema que der, é só trazer aqui de novo. No impulso, mandei outra mensagem, escrevendo só aquela palavra, beijos. Ele visualizou, mas estranhamente não mandou mais nada. Cheguei a pensar, será que é casado? Foi que eu fiquei ele me perguntando. Certamente devia ser, né? Ou pelo menos comprometido.
Era difícil imaginar um rapaz bonito como aquele que estivesse disponível. Nem eu mesmo entendi o que se passou comigo. Porque vamos convir, né? Não era para eu me sentir daquele modo. A gente tinha se visto só 2 vezes. E, na verdade, nem conversamos direito. Mas a imagem desse rapaz ficou no meu pensamento um monte. E foi por isso que no sábado, no impulso, mandei mensagem de volta. Oi, Jaime, tudo bom? Depois de alguns minutos, ele respondeu. Tudo bem, Natália. E você? Aconteceu algum problema com o carro? Não, tá tudo bem com o carro. Na verdade, eu só queria mesmo saber como é que você tá. Olha, depois até me arrependi, porque relendo a mensagem que eu mesma tinha mandado, sei lá, me senti meio oferecida. Vai saber o que ele ficou pensando de mim. De todo modo, foi por conta dessa minha atitude que a gente começou a trocar mensagens. Tudo coisa comum. Cumprimento, bom dia, boa tarde, até que um dia, já não conseguindo controlar minha curiosidade, eu perguntei. Escuta, eu posso te fazer uma pergunta pessoal? Você é casado? Para minha alegria, ele respondeu que não. E que também não tinha namorado. Olha, eu fiquei tão empolgado quando li aquilo. Aí ele devolveu a pergunta. E eu falei a verdade, que também não era. Já estava sozinha há mais de 2 anos. Fiquei esperando ele tomar a iniciativa de me convidar para fazer alguma coisa. Mas como ele não falou nada, tomei a dianteira. A gente bem que podia marcar um almoço qualquer dia, um café, uma pizza. O que você me diz? Ele falou que por ele estava tudo bem. Era só a gente marcar. Até que depois de uns dias, um sábado, finalmente aconteceu. Marcamos de ir a uma pizzaria ali mesmo, perto da oficina. Eu tinha uma filha de 4 anos, mas minha mãe me ajudava a cuidar da menina desde bebezinha. Só que nesse dia, quase precisei desmarcar meu encontro com Jaime, porque minha filha estava tão manhosa, não queria desgrudar de mim. No fim, ela acabou pegando no sono. Eu aproveitei para me arrumar e sair. Marcamos direto lá na pizzaria. E acho que não preciso nem dizer como me senti quando a gente finalmente ficou frente a frente. Sabe, eu estava numa ansiedade. Mas uma coisa assim, repito, fora do comum. A gente mal se conhecia e eu me sentindo daquele jeito. Lembro que ele estava usando uma camisa clara. E isso parecia que deixava seus olhos ainda mais iluminados. Quando trocamos aquele beijo tradicional no rosto, meu coração subiu até a garganta. Olha, não dava para negar. Esse homem tinha despertado alguma coisa forte em mim. E pelo jeito como me olhava, a não ser que eu estivesse enganada, ele também parecia estar interessado. Não digo que na mesma proporção, mas que estava interessado, estava. Nossa, a gente conversou sobre tanta coisa. Até porque eu fiz tanta pergunta. Ele me contou, entre outras coisas, que tinha 27 anos. Trabalhava em oficina mecânica desde os 15. Estava guardando dinheiro, isso ele me revelou, para montar a sua própria oficina. E ainda morava com os pais. Eu também falei de mim, até porque ele perguntou, se mostrou bastante interessado. Falei, inclusive, que morava com a minha mãe, só que... Olha, não sei porquê. Ou talvez até eu saiba, não contei da minha filha. Sei lá, não cheguei a pensar muito no assunto. Mas, no meio de todas aquelas coisas que eu falava, até pintou aquela necessidade de contar que eu tinha uma filha. Afinal de contas, fazia parte da minha vida, mas no último instante, assim, eu desisti. Sei lá,
Não mencionei até para ele não se assustar. Fiquei com medo de acabar espantando o rapaz. Até porque a gente sabe, né? Tem homem que não liga muito bem com essa coisa da mulher ter filho, ter sido mãe solteira, como era o meu caso. Achei melhor omitir isso, pelo menos durante um tempo. Mas é claro que depois, no momento seguinte, eu contaria. Eu e o pai da Fernanda, na verdade, não tínhamos muito contato. Até porque ele era um pai distante. Era muito difícil ele viver a filha. Acho que para ele, ser pai era só depositar a pensão e estava tudo bem. No começo, eu até ligava, pedia que ele viesse ver a filha, mas depois, vendo o seu desinteresse, parei de mendigar a sua atenção. Só sentia mesmo pela Fernanda. A coitadinha não tinha culpa de nada. Enfim, acabei não comentando nada com Jaime sobre ela. Mas é claro, repito, que não tinha nenhuma intenção de esconder isso dele. Só achei melhor falar num outro momento. E o ambiente estava tão gostoso. A gente se olhando ali com tanta intensidade, até que pelas tantas, acabei confessando. Na verdade, falei aquilo para provocá-lo, né? Para ver se ele tomava alguma atitude. Olha, eu gostei tanto de te conhecer, Jaime. Se você quer saber, eu acho que nunca vi dois olhos tão lindos quanto os seus. Ele sorriu assim, meio tímido, e depois falou: os seus também são bonitos, aliás. Você toda é muito bonita. Sabe que não acreditei quando você começou a mandar mensagem para mim? Não acreditou? Ué, por quê? Sei lá, menina tão... Olha, naquele momento, pressenti que nosso primeiro beijo não demoraria a acontecer. Por isso, apenas fechei os olhos e fiquei esperando pelo contato. Até que finalmente aconteceu. Foi só o primeiro de muitos. Até porque passamos o resto do tempo ali naquela pizzaria como um casal de namorados. Depois, antes da gente se despedir, de cada um entrar no seu carro e tomar o seu rumo, a gente ainda ficou ali uns 15 minutos se beijando e se abraçando. Olha, fui dormir me sentindo tão leve naquela noite, sem conseguir disfarçar o sorriso. Adormeci com o rosto dele no meu pensamento. No domingo, combinamos também de se ver. Fomos ao parque e nesse dia, segundo encontro, ele já me pediu em namoro, assim de um modo sério, oficial. Olha, quase o levei em casa no fim da tarde, para ele já ficar conhecendo a minha mãe e também a minha filha. Na verdade, até o convidei a entrar. Mas ele achou melhor deixar para mais tarde, uma outra oportunidade. De modo que ficou dito pelo não dito. Durante a semana, a gente se falou todos os dias e eu também sempre dava uma passadinha lá na oficina, depois do serviço, antes de ir para casa. Ficava ali no carro, aí ele saía lá na rua para me ver um pouco, mesmo que fosse só para trocarmos um beijo. Nossa primeira vez aconteceu no sábado seguinte. Passamos a noite toda numa suíte de motel. E como eu já imaginava, foi simplesmente maravilhoso. Além de carinhoso, o Jaime tinha um jeito de fazer amor que simplesmente me arrebatou. Me senti ainda mais apaixonada. No domingo, passamos o dia todo juntos. E no final do dia, quando ele foi me deixar em casa, eu fiz questão que ele entrasse. Até porque queria que ele conhecesse as pessoas mais importantes da minha vida. Minha mãe e principalmente a minha filha. Até porque
já tinha adiado bastante. Na verdade, naquela vez anterior, eu já tinha intenção de apresentá-la à menina, mas ele não tinha querido entrar. Eu ainda não tinha contado para ele da minha filha. Achei melhor que ele a conhecesse pessoalmente, até para ver que encanto de menina que ela era. Ali em casa, minha mãe já sabia do nosso namoro. E depois que lhe contei, ela ficou me cobrando, né? Para levar o Jaime em casa, porque ela queria conhecê-lo também. E naquele domingo, assim que me deixou ali no portão, eu insisti, fiz questão que ele entrasse. Ele ficou ali fazendo um pouco de onda, dizendo que era melhor deixar para uma outra oportunidade. Pensa num rapaz tímido. No entanto, eu não sosseguei, enquanto ele não concordou em entrar pelo menos um pouco. Entramos, minha mãe estava ali na sala, assistindo televisão. Eu então os apresentei. Aí perguntei da Fernanda. Ela falou que ela estava brincando lá no quarto. Eu tomei a iniciativa de buscá-la, até para que os dois se conhecessem, né? E quando voltamos ali para a sala, nós duas, ele olhou para minha filha e falou: ué, você não me disse que tinha uma irmãzinha pequena? Não, Jaime, na verdade, a Fernanda não é minha irmã, ela é minha filha. Olha, ele estava sorrindo. E naquela hora, diante daquela revelação, o semblante desse homem se transformou por completo. Ele ficou, olha, eu não sei nem que expressão usar. Ele ficou apatetado, olhando para nós duas. Lembro que eu disse: dá um oi pro Jaime, filha. Ela ficou agarrada na minha perna, mas não falou nada. Nisso, o Jaime se manifestou. Mas, tua filha, você não falou nada? Pois é, eu achei melhor deixar para você conhecê-la pessoalmente. Ele engoliu em seco e ficou com aquela mesma cara de pateta, olhando para nós duas. E depois perguntou: e o pai dela, onde que ele está? Por aí, né? A gente quase não se fala. Olha, eu senti que ele reagiu muito mal. Na verdade, a gente sempre tem esse medo, né? Mas olha, não pensei que reagiria tão mal como reagiu. Ele ficou assim de um jeito tão esquisito quando soube que eu tinha uma filha. Na verdade, embora a gente sempre espere assim, uma reação negativa, não entendi muito bem o verdadeiro motivo. Afinal de contas, qual era o problema em ter uma filha? Hoje em dia é tão normal ser mãe solteira, como era meu caso. Para minha surpresa, ele nem ficou muito tempo ali em casa. Minha mãe perguntou se ele aceitava um café, um chá, mas ele agradeceu e disse que já estava de saída. Ele nem se aproximou da minha filha. E repito, senti que, sabe, nosso futuro talvez nem fosse aquilo que eu imaginei. Fui com ele até o portão para me despedir, mas ele continuou tão esquisito, tão diferente. Até seu beijo, quando a gente foi se despedir, estava diferente, frio. Não sei explicar, mas fiquei com aquele pressentimento, aquele aperto no peito e a quase certeza de que meus sonhos talvez se desfizessem numa nuvem. Até que depois de um tempo, resolvi lhe mandar uma mensagem, perguntando, né, se estava tudo bem. E ainda acrescentei: Jaime, é impressão minha ou você não gostou de saber que eu tenho uma filha? Ele só respondeu aquilo: não é isso.
Só que achei muito estranho você não me falar nada, né? Que já tinha uma filha. Perguntei se ele via algum problema nisso. E ele demorou para responder. Devia estar escolhendo as palavras, né? Só que sua resposta não disse nada com nada. Não é essa a questão, já falei. Olha, eu senti que as coisas entre nós mudaram muito depois disso. Como se um muro tivesse se erguido entre nós dois. Tanto que a gente nem se falou depois disso naquele domingo, sabe? E na segunda-feira, ele não mandou nada para mim. Eu também não mandei nada para ele, pelo menos na parte da manhã. E não consegui me livrar daquele aperto, aquele pressentimento ruim, né? Fiquei o tempo todo esperando por uma notícia. Uma notícia que eu previa não seria aquela que eu esperava. Como ele não se manifestou, depois do almoço lhe mandei uma mensagem, perguntando se estava tudo bem. Ele respondeu de um jeito assim tão seco. Só disse que sim. Nem quis saber como é que eu estava, se estava tudo bem comigo, nada. Falei que ia dar uma passadinha na oficina, depois do serviço, antes de ir para casa, como sempre fazia, né? E ele respondeu mais uma vez daquele jeito seco. Ok. Só isso. Meu Deus, será que tudo aquilo era pelo fato de eu ter uma filha? Só podia, né? Mas eu não quis acreditar. Parecia, mas eu ainda tinha esperança de que... Saí do serviço e passei lá na oficina. Como sempre fazia, mandei uma mensagem avisando que estaria ali na frente. Ele me pediu para esperar um pouco, que logo sairia. Devo ter ficado ali uns 15 minutos esperando. E ele nunca tinha feito isso. Demorado para me ver. E quando saiu, se aproximou do carro, se abaixou na janela do meu lado e ficou olhando para mim sem dizer nada. Perguntei, ué, não vai me dar um beijo? Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Não vou poder demorar. O cliente está passando aqui daqui a pouco, pegar o carro, e eu ainda nem terminei de mexer. Depois te mando uma mensagem, tá? Foi só então que ele veio pro meu lado e me deu um beijo. Mas sabe, aquela coisa xoxa, michuruca, mais até do que aquele quando ele saiu de casa. Pensa no estado em que eu fiquei. Ele voltou para a oficina e eu fiquei ali pensando. No impulso, peguei o celular e mandei a mensagem. Pelo jeito você não está mais tão empolgado comigo, né? O que houve? É porque eu tenho uma filha. Ele viu a mensagem e respondeu daquele mesmo modo. Nada a ver. Mandei outra. Olha, Jaime, você não é obrigado a continuar namorando comigo, viu? Se quiser terminar, por mim tudo bem, é só falar. Melhor do que a gente ficar nesse clima ruim. Ele leu a mensagem, mas demorou para responder. E quando veio a resposta, aquele aperto aumentou. Se você prefere assim, por mim tudo bem. Cheguei a chorar enquanto dirigia de volta para casa, sem conseguir acreditar que aquilo estivesse realmente acontecendo. Esperei que ele mandasse outra coisa, só que isso não aconteceu. E eu também acabei não indo atrás. Passou um dia, passaram 2, 3, gente não se falou, até que no sábado, já não aguentando a falta dele, o procurei, dei o braço a torcer. Mandei uma mensagem, só que ele não respondeu. Então fui atrás dele, na oficina. Só que ele me recebeu de um jeito. Quando eu perguntei se tinha como a gente conversar, ele só falou aquilo. Ué, conversar sobre o quê? Pensei que tivesse tudo resolvido. Como assim resolvido, Jaime? Não ficou nada resolvido.
A gente nem conversou direito. Preciso saber como que a gente vai ficar. Em que pé que fica o nosso namoro? Ele soba na sua cabeça e jogou a pá de cal. Natália, você não me leva a mal, tá? Tô cheio de serviço. Preciso entregar um carro hoje até às 6 da tarde e nem comecei ainda. Tá? Olha, só faltou ele dizer que eu fosse embora. Se bem que, para boa entendedora, não entendi o motivo de ele ter começado a me tratar daquele modo. Ah, claro que você sabe. É por causa da tua filha. Tudo bem, mas, meu Deus, será que o fato de uma mulher ter uma filha é o suficiente para um homem tratá-la de um modo completamente diferente, assim, mudar de um dia para o outro? Na verdade, foi de um minuto para o outro, né? Qual é o pecado de ter uma filha? Parece até que a gente tem alguma doença contagiosa. Nunca pedi, e nem estava na minha cabeça, pedi que ele assumisse a minha filha. Longe de mim. Então por que isso? Uma hora tá tudo bem. Apaixonado, super interessado, carinhoso. Aí de um minuto para o outro, só pelo fato de eu ser mãe, tudo muda, mas muda de um jeito que, olha, ele nem parecia mais a mesma pessoa. Eu só tenho motivo para isso. Minha filha, né? Convenhamos, me desculpe quem pensa diferente, mas que motivo idiota. E quer saber? Se foi mesmo por isso, e só pode ter sido, né? Foi até bom ele ter terminado. Não por mim, que estava gostando dele, queria que ele ficasse comigo. Mas, sabe, se minha filha não tinha espaço na vida dele, eu também não tinha, né? Mas uma coisa eu digo, que pena. Porque apesar do pouco tempo que estavam juntos, eu estava gostando dele de verdade. Não sei como, mas ele me conquistou para valer. Apesar de que, repito, convivemos durante tão pouco tempo. Na verdade, desde o primeiro instante, quando olhei para aqueles olhos azuis, eu me encantei. E a nossa história, com o passar do tempo, começou a parecer uma linda história de conto de fada. Até o meu príncipe saber que eu tinha uma filha. Que motivo bobo, meu Deus. Que pena. Desde o começo senti algo especial por ele. Que pena. Porque pelo jeito, apesar da sensação que eu tive ao conhecê-lo, não era para ser, né? Pelo jeito, não estava escrito que eu seria dele. E muito menos que ele seria meu.